ok? Vai. Oi, pessoal, explicando um pouquinho para você como dar as sessões terapêuticas aqui, tá bom? Pelo menos 2 dias que antecedem ao trabalho, a gente vai fazer o quê? Precisa que a gente tenha o levantamento de todos os nomes para que a gente possa fazer um pré-trabalho com que função? A gente vai fazer um trabalho coletivo. Existe um campo chamado campo morfogenético, que é um campo que dentro das próprias constelações familiares já é uma coisa clara, né? Em que esse campo, nós partilhamos desse campo coletivo, certo? E aí o que acontece? Todas as ondas vibracionais, baixas, altas, de média frequência, enfim, ou perturbadoras ou calmantes, elas vão nos atravessar. Então o que a gente faz? A gente tenta colocar as pessoas o máximo possível numa frequência equiparada, como? Fazendo já uma limpeza dos registros do inconsciente dela, tentando ver o que essas pessoas vão trabalhar no dia, fazendo encaminhamento das dificuldades e condicionamentos que essa pessoa vai ter para poder estar nessa sessão. A gente diminui com isso alguns efeitos que o chá pode causar. Por exemplo, o chá pode causar, você tem uma questão inconsciente muito difícil de lidar. Um exemplo, você foi abusado. O chá vai colocar isso à tona. Geralmente o corpo, para expulsar isso, ele pode ter um acesso de vômito, ele pode ter uma diarreia, ele pode não ter nada. Ou você pode só chorar, ou você pode ter uma alegria. Mas o fato é que você pode ter um efeito, naquele momento, um efeito de liberação, de limpeza, que a gente chama, certo? E o que a gente vai fazer antes, então? A gente, por exemplo, sempre inicia o trabalho com o arquétipo de Ganesha, porque as nossas práticas são práticas voltadas muito para os rituais indianos, né? Embora a gente não tenha uma religião e não use nada no sentido religioso. Mas, por exemplo, esse ser aqui chama Ganesha. Ganesha é um arquétipo do inconsciente coletivo, presente na cultura indiana, que ele simboliza um removedor de obstáculos. Então, eu vou colocar o que a gente quer aqui do objetivo no Ganesha, eu vou colocar ele como arquétipo nessa máquina. Eu vou pendular a partir de uma fichinha, que ela não está aqui, em que eu vou ter os dados de tudo que vai ser analisado do inconsciente dessa sessão. E eu pendulo quanto vai ser de frequência de ruído branco que vai ser emitido, por exemplo, para essa sessão, para que ela seja o mais harmônica possível. Essa máquina, a gente liga ela na tomada aqui e regula ela aqui. Essa é a primeira coisa. Fora isso, algumas pessoas que a gente vê que tem um campo de necessidade especial. Digamos que uma pessoa esteja com campo áurico perturbado, tendo invasão, a tendência ao alcoolismo, enfim, muitas brigas e um problema, um momento difícil na vida dela por N questões. Vamos supor que essa pessoa esteja precisando de proteção. A gente vai pendula lá na placazinha da gente e a gente vai coloca a emissão, quantos minutos vai precisar e quanto de ruído branco. A gente coloca os dados da pessoa aqui, que a gente chama isso aqui de testemunho, liga a máquina e coloca um cristal de ponta, que ele é um bom captador energético. E emissor. E um bom emissor. No caso aqui, a gente está emitindo uma onda de ajustamento do inconsciente para essa pessoa, certo? E aqui a gente vai ter, por exemplo, um outro trabalho. Chama isso aqui de mesa radiestésica ou mesa radiônica, mas o nome correto é mesa radiestésica, dentro da Associação Brasileira de Radiestesia, né? E aí o que acontece? Aqui também tem vários símbolos inconscientes. Vou saber se seus chakras estão bons, se você tem enxaqueca, sei lá, se você tem energias perturbadoras no seu campo, qual o tipo de empecilho que você tem. E aí a gente vai movimentando essas energias para ir fazendo uma limpeza. A gente não consegue, óbvio, tratar aqui como uma sessão coletiva de, por exemplo, uma mesa dessa voltada para o campo individual. A gente está falando aqui de um trabalho de inconsciente coletivo. Por quê? Uma sessão coletiva em que coletivamente a gente vai se trabalhar e cada um individualmente. O nosso trabalho é harmonizar o máximo possível o campo do incoletivo para que o teu campo do inconsciente pessoal possa agir ali sem aquelas interferências de sabotagem do campo do inconsciente coletivo e possa reverberar no campo do inconsciente individual de cada pessoa, também fazendo com que ela consiga se modificar, já que aquele peso da somatória do inconsciente coletivo, já diz que é uma quantidade grande, né, que é o somatório de tudo que existe no universo, toda a energia do universo, a gente chama isso de campo do inconsciente coletivo,
E esse campo ele é muito forte, então a gente consegue, organizando isso, fazer com que a pessoa tenha um processo mais interno. Por quê? Porque as nossas ondas se misturam com as ondas das pessoas. Então, quanto mais eu deixar você no estado de neutralidade, né, mais você vai conseguir se conectar com você mesmo sem estar captando desequilíbrios externos de pessoas que você tem vínculos energéticos, de pessoas que vão estar aqui na sessão. Por isso é muito importante vocês fecharem. A gente já dá esse trabalho aqui como uma bonificação, porque na verdade o trabalho de Agnihotra e do chá em si já é um trabalho muito forte. Mas a gente faz questão de fazer isso. Por quê? Para que a gente tenha o máximo de sucesso e aproveitamento dessa sessão. O nosso objetivo não é servir um monte de Daime. Não é que você tome um monte de Daime para entrar em processo. É que você, se você estiver alinhado em comunhão, o seu copinho que você tomar de Daime, as gotinhas que você tomar de Daime, você vai saber conseguir estar com a mente limpa e receptiva àquelas energias. Em resumo, é isso, seu trabalho. Qualquer dúvida, fala com a gente pelo WhatsApp.